Feliz sábado, povo aí de casa. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Que Deus fortalecendo a sua vida, o seu coração. E nesta manhã você se sinta abraçado pelo poder de Deus. Que você se sinta feliz com os louvores que iremos cantar aqui para honrar e glorificar o santo nome do nosso Senhor Jesus. E iremos cantar Além do Sol. Um hino bastante bonito, muito lindo. Então vamos cantar nosso grande Deus. Em meio à presa de Jesus Cristo, teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol, está meu lar, belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, a salvação, muito além do sol, está meu lar, um belo lugar, muito além do sol, está um belo lugar, muito além do sol. Este mundo escuro, Cristo vos pede, plena salvação, e também moradas, feita à mão por homens, quer oferecer-vos na real Sião, muito além do sol. Qual é o seu porto seguro? O meu é Jesus. Creio que o seu também é Jesus. Então vamos louvar e exaltar o nosso grande Deus. Pega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro,
sobre as mãos de Jesus, navegando nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar numa água cristal, e onde está sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar irmãos que também chegaram lá. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus, navegando nas águas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Vai firme ao porto seguro, seu rumo está sobre as mãos de Jesus, navegando nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta, navegando nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Amém. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado. Que a paz e a comunhão do nosso Deus esteja com você. Continuando a nossa adoração à Escola Sabatina desta manhã, tenho o privilégio de ver que você está nos ouvindo e nos assistindo. Hoje é um sábado muito alegre. Bastante alegre. Eu não vou poder deixar de falar. Hoje, a minha filha, minha bebê, está completando 2.0. E eu quero dizer que eu estou bastante feliz que até aqui o Senhor tem nos conduzido. Que Deus te abençoe a cada dia dos seus passos. E pedimos a você que feche os seus olhos, onde você estiver, incline a sua cabeça para nós. Pai bondoso, diante da tua presença, na tua face, que te pedindo a orientação, te pedindo também que o Senhor nos proteja durante esse seja um sábado deleitoso na tua presença, que possamos cada dia trabalhar para a tua obra. Te pedimos pelos teus filhos que se encontram nos porque só tu tens esse mérito de salvar, de curar. Se for da tua vontade, ó Pai,
venha aliviar essas dores, venha curar os teus enfermos, os teus filhos que necessitam de ti. Quero mencionar aqui 3 nomes, Senhor, mas são vários. Eu vou poder citar só 2 em 3. Um é o pastor Oscar, que a tua bênção para a essas pessoas que estão enfermas, conforme a tua vontade. E nos dê um sábado na tua companhia. Vem ficar conosco. Mundial das Missões. Christopher gostava muito de apostar em corridas de cavalos, uma atividade popular no Gabão. Como não há pistas de corrida no país, as pessoas assistem às corridas que são televisionadas direto da França. Christopher chegava a negligenciar a alimentação e as horas de sono para tentar a sorte nos cavalos. Os seus amigos Bom dia a todos, feliz sábado, todos sejam muito bem-vindos a essa live, sendo transmitida pelo canal Adventista Brasil Novo, todos sejam muito bem-vindos. E agora chegou um momento muito especial, que é o estudo da lição. Nós vamos recapitular um pouco sobre a semana, falando sobre um tema muito interessante. Eu convido a vocês aí de casa, para junto participar conosco, que irá fazer parte aqui com o meu amigo Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Mais uma live aqui, graças a Deus, está nos dando essa oportunidade. Convido também meu amigo Adalto e meu amigo Clailton para fazer parte desse estudo da lição. Eu vou ficar em pé um pouquinho, que eu vou fazer tipo uma entrevista, tá? Dando aqui um momento lá do programa Libertos da Rádio Regional, que a Igreja Adventista tem um programa de segunda a sexta, das 20 às 20h30. Meu amigo Gleice, ele coordena a programação de segunda a quinta e eu faço parte da sexta-feira, tá bom? E o tema de hoje, nós vamos falar sobre a lição de adulto. E o tema vai falar sobre a capacitação do Espírito para testemunhar. Mas você, jovem que está nos assistindo, não fique triste, tá bom? Porque o tema da lição falou sobre o poder do discipulado, testemunho. E nós, essa semana, tivemos um versículo para memorizar e compreender mais sobre esse tema que está escrito lá no livro da Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 31, que irá falar sobre: tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez e anunciavam a palavra de Deus. O que isso vem nos trazendo de benefício sobre o testemunho, Bruno? Bruno não, meu amigo Adalto, que está falando sobre um pouquinho do tema de testemunho, porque a função do Espírito Santo tem um testemunho. Qual é essa função do Espírito Santo na nossa vida, Adalto? É muito importante, estudando o tema dessa... Bom dia a todos, né? Feliz sábado. Tafarel, estudando sobre essa semana, né? O poder do testemunho e do Espírito Santo, né? A importância que o Espírito Santo tem. E estudando aqui a parte de domingo, vi
que a nossa fala praticamente como um pai quando ele lidou com o filho, né? Ali o pai ele lidou com o filho até certa idade, certo tempo, ali o filho ele já cria asa e começa a voar, né? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Jesus, ele passou com os discípulos ali certo tempo, né? Mostrando para eles como andar, e chegou o ponto deles chegarem a Jesus ir para o céu, né? Ele falou assim: ó, eu preciso ir porque tem que ter alguém para coordenar vocês, alguém para ajudar vocês. E alguém que ele tem mais, ele alcança mais gente, assim como eu, né? Jesus, ele, quando ele estava aqui na terra, ele passava, as pessoas acompanhavam ele, mas era ali pessoalmente, né? E o Espírito Santo, ele tem esse poder de alcançar várias pessoas, muitas pessoas, né? E aqui, assim como tu leu na passagem, né? Quando o Espírito Santo ali bateu ali naquela igreja, ali, quando as pessoas oraram, chega e estremeceu o lugar. O poder que o Espírito Santo tem na vida de uma pessoa, né? Te ajudando aqui um pouco, Adalto, na introdução da lição. Eu acho, feliz sábado a você que nos assiste, né? Primeiramente, a capacitação do Espírito Santo é muito importante para a nossa vida, porque Deus ele nos deu uma missão lá em São Mateus, né, 28, capítulo 19, né, ide por todo mundo pregai, né, a todas as nações, né? E é uma missão muito grande, né, uma missão bem sobrenatural, né? E realmente precisamos de um poder sobrenatural também para completar essa missão. E por isso Deus nos dá o Espírito Santo. Da mesma forma que Deus, que você procura, né, construir a sua casa, que você procura os pedreiros, você tem que dar as ferramentas para eles, né, os materiais. Deus, assim também, a obra é grande. Ele nos dá o Espírito Santo, que nos dá essa capacitação, nos faz buscar os materiais corretos, a matéria, né, para poder levar a mensagem. E essa missão é uma missão muito grande, né? Por isso nós precisamos de um poder sobrenatural, né? Eu diria o Espírito Santo como um poder sobrenatural que não conseguimos enxergar, mas conseguimos sentir, né? E essa missão, ela só vai ser completada se a gente buscar, né? Realmente a capacitação do Espírito Santo para podermos testemunhar e levar a mensagem. Eu acho que esse é o ponto, né? Então nós somos tipo um instrumento para o Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar com você, mas ele não pode, porque ele é um espírito. Então ele usa o ser humano para transmitir aquela palavra que ele quer para você. E, Adalto, para a gente recapitular um pouquinho, nós sabemos que Lucas, ele foi um dos autores do livro de Atos, né? E falando sobre um pouco desse assunto, o que Lucas desejava ao escrever o livro de Atos sobre esse tema, falando sobre testemunho, para ter um crescimento rápido, né? Então a lição lá na lição de segunda-feira vem nos trazendo esse assunto, porque Lucas ele era um estudioso, né? Ele pegou foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu o livro de Lucas. E o livro de Lucas vem nos trazendo sobre esse assunto, nos estimulando para transmitir a palavra de Deus, que é o testemunho. É isso? Assim, o livro de Atos, né, ele não tem só o nome de livro de Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, né? Porque o livro de Atos ali, o Espírito Santo trabalhou de uma maneira muito magnífica naquele tempo da igreja, a primeira igreja naquele tempo ali, né? E impactou muitas pessoas. O Espírito Santo batia muito forte nas pessoas. E você via ali naquele tempo, né? Quando o Espírito Santo ele usava os apóstolos, né? Pedro, João, e eles batizavam muitas pessoas, né? Para a gente hoje muitas pessoas, né? Quando a gente lê muitas pessoas, imagina naquele tempo que era menos pessoas e também eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, né? Ali eles pregavam ali ao apuro ali e contagiava muitas pessoas. E a importância que a gente vê o papel que o Espírito Santo fazia nas pessoas. Antes mesmo dele chegar até as pessoas, o Espírito Santo já estava indo, transformando, mudando o coração das pessoas. E ali usava os apóstolos
apóstolos de uma maneira tão magnífica, ele impactava o testemunho das suas vidas, como ele andava com o mestre, falando para aquelas pessoas, e as pessoas iam se convertendo através do poder do Espírito Santo. Exatamente. Porque o livro de Atos ele vem trazendo vários milagres, né, que Paulo vem pessoas entregando a vida a Cristo. E esse foi um dos poderes maiores que já aconteceu através do Espírito Santo. E o ponto também importante, Tafarel, que impactou muito aqui, é porque quando Deus falava com os apóstolos, por exemplo, para Filipos mesmo, falou, você vai, que vai ter um eunuco, e você vai pregar a mensagem para ele. Então, eles não temiam. Quando Deus falava para eles iam, e o Espírito Santo usava ele de uma maneira magnífica para mudar a vida daquelas pessoas. Exatamente. Bruno, o Espírito Santo ele ministrou os discípulos, né, para poder pregar o Evangelho, né, levar o Evangelho a outras pessoas. E de que forma o Espírito ele testemunhava os discípulos para levar a mensagem de Deus? Quando Cristo se ascendeu ao céu, né, primeiramente ele disse que não deixaria os discípulos sozinhos, né? Os discípulos estavam com muito medo, né, de perder Jesus. Por isso, nos últimos 40 dias aqui na terra, os discípulos não saíram dos pés de Jesus. Vocês podem ver que sempre estava próximo, né? E Jesus iria ascender a qualquer momento, mas Jesus falou que ia deixar o Consolador. E o Consolador, quando você vê para o grego, a palavra é Paracletos, né? Alguém que vem estar ao seu lado, né? Então o Espírito Santo era alguém, Deus ia deixar que ia ficar sempre ao lado dos discípulos, né? Então isso trouxe um conforto para que os discípulos pudessem levar a mensagem, né, de uma certa forma. E a perspectiva que o Espírito Santo trabalhou de tal forma ao lado dos discípulos ali na igreja de Atos, o principal ponto do Espírito Santo ali era a unidade, na minha opinião. Que a igreja estava unida, não era uma igreja que tinha brigas, ninguém se consolidava no que já tinha feito no passado. Por exemplo, eu preguei no passado para muita gente, e agora eu sou melhor do que alguém que está entrando agora. Não levava brigas por cargos nem nada, todos pregavam o Evangelho de uma forma unida, né, e eficaz. E essa era uma igreja capacitada e movida realmente pelo Espírito Santo, né? E, além do mais, essa unidade em Cristo podia se ver, né, de como os próprios discípulos, eles não buscavam, nem as pessoas buscavam, eu preciso de dinheiro para pregar o Evangelho. Hoje, as nossas orações talvez estão erradas, né? Eu preciso de um bom emprego para poder ter um pouco mais de recursos para o Evangelho. Eu preciso mais de saúde, tá melhor assim. Eles não oravam por isso, eles oravam constantemente, buscando o poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, né, a gente pode... O principal fruto deles, né, a gente pode até ver lá na Bíblia, né, lá em João 15, verso 8, que o próprio Jesus disse, né, e a natureza gloriosa do meu Pai, quando vocês produzem muitos frutos, e assim se mostram que são meus discípulos. Talvez muitos... O principal ponto de ter o Espírito Santo na vida é quem sabe em línguas estranhas, vamos levar para esse ponto também, né? Às vezes uma pessoa... E colocam elevar, né, o nível de cristão, né? Principalmente se a gente vê nas igrejas pentecostais, né? Vamos pensar dessa maneira, né? O que tem um de língua é um cristão mais superior do que o cristão que não recebeu ainda, né? E dessa maneira, Paulo ele coloca que o principal feito, né, principal ponto que você tem o Espírito Santo na sua vida é o amor, né? Os frutos do Espírito Santo, como vemos lá em Gálatas, né, 5:22. Amor, paz, amabilidade, bondade, mansidão, né? Domínio próprio. Vamos ver mais, fidelidade, humildade e domínio próprio, né? São 8 os frutos do Espírito. E com certeza contra esses, né, não há nada, né, contra, né? Eu quero só fazer uma ponte aí ao que o Bruno relatou. Primeiramente, bom dia aos que nos assistem. O impressionante é porque a própria vida dos discípulos, você descobre que eles não eram pessoas capacitadas para o serviço. Eram a pior
pescador. Os pescadores, eles eram odiados pela própria terra. Porque os judeus acreditavam que os pegavam também tanto peixes puros como peixes imundos. E por isso eles condenavam quem era pescador. Foi atrás de pescador. Então, assim, parar para você imaginar, eram as pessoas que estavam no último pontinho da fila para se capacitar para a missão de Cristo. E foi essas pessoas que Jesus foi atrás e buscou e capacitou. Como o Bruno mencionou, primeiramente eu preciso querer. Então eu não preciso estar pronto, eu tenho que querer. A parte de Deus estar pronto, quem vai fazer é o Espírito Santo. Muito bem. O Bruno falou sobre algo interessante que eu fiquei agora pensando. Falou sobre o que as pessoas fizeram antes e o que eles vão fazer depois, sobre alguns planos. E para Deus, o que está escrito na palavra de Deus é o que você faz hoje. O que você fez de bom ontem, parabéns. O que você fez de ruim ontem, peça perdão a Deus. Porque para Ele, o que importa é o hoje, tá ok? E o Cleoto também mencionou algo interessante sobre o preconceito. A palavra de Deus está nos trazendo amar o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho um preconceito, de que forma eu estarei próximo a Deus? Porque os discípulos tinham preconceito aos pescadores, porque eles pescavam coisas imundas também. Então eles tinham esse preconceito. Aí eu lhe pergunto, Bruno, por que a palavra de Deus é tão poderosa para transformar as pessoas através do testemunho? A gente tem que entender, da mesma forma que a água é encanada para a sua casa, né, vamos pensar dessa maneira, a água, né, vamos supor que é a inspiração, né, de Deus, né, e o encanamento são os profetas, as pessoas que escreveram a palavra de Deus, vamos colocar dessa maneira. Então, a gente tem que entender que a inspiração, tem muitos que deixam de acreditar na Bíblia, né, por achar que ela não foi inspirada por Deus. Ela foi sim inspirada por Deus. Os homens inspirados, né, os homens santos que escreveram, foram apenas um canal, né, que puderam colocar as revelações de Deus para a nossa vida. E muitos agem hoje em dia que precisam, eu vou comentar agora com vocês, né, será que precisa algo mais ser revelado para nós hoje, se tudo já não está na palavra de Deus, né? E muitos colocam que como mais um dom do Espírito Santo, que precisa ter revelações, né, que precisa receber algo, né? Às vezes, eu profetizo que tal fulano vai voltar ao seu casamento daqui tantos dias, que fulano vai se curar. E isso é algo que distorce, né? Talvez fazer previsões de algo que realmente talvez possa acontecer, talvez não possa, né? E colocam, deixando de lado, né? Qual é o principal ponto, né? Precisamos apenas buscar a revelação na palavra de Deus, né? Ela já é eficaz, né? Deus já nos revelou tudo, né? Homens foram ali capazes, né, de falar para nós, no nosso coração. Só precisamos ler a palavra, que ela vai mudar o nosso coração, nossa maneira de agir, né? E esse poder transformador de Deus, ao você buscar na palavra, isso com certeza vai mudar suas atitudes, você vai deixar de ter preconceitos e vai fazer uma mudança geral, né? Precisa apenas buscar na palavra que o Espírito Santo vai começar a agir em sua vida. Eu quero fazer um comentário sobre essa questão da revelação, né? E quem sabe aos nossos irmãos e irmãs que nos assistem, nós temos irmãos de comunidades que acreditam na revelação instantânea, né? Eu fui revelado tal informação, né? Primeiramente, queremos agradecer por você poder nos assistir, nos acompanhar. Saiba que estamos felizes por você estar aqui conosco, né? Existem 3 palavras que estão no vocabulário, né? Podemos dizer assim, dos crentes, né? Da comunidade dos crentes, que é revelação, inspiração e iluminação. Todas 3 têm significado diferente. O que é uma revelação? A própria Bíblia fala que a tua palavra é a verdade, ou seja, a palavra de Deus é essa revelação. Então, tudo o que Jesus falou, olha, o que foi revelado pertence aos homens, e o que não foi revelado pertence a quem? A Deus. Então, revelação é o que é? É a palavra de Deus. A Bíblia também fala que a natureza, né, mostra quem é Deus. É uma revelação. Agora o que é inspiração? Foi o que os escritores da Bíblia fizeram.
Eles receberam a revelação e agora o Espírito Santo inspirou eles a escrever. Iluminação é o que nós estamos tendo aqui agora. O Espírito Santo está nos instruindo a como aprender da maneira correta a vontade de Deus. Exatamente. Clailton, a Bíblia ela relata alguns ensinos da palavra de Deus. Será que esses ensinos podem mudar a vida de alguém, diferentes origens? Sobre a parte de quinta-feira, a lição vem trazendo sobre esse assunto. Muito bem. Chegou um momento em que a lição dessa semana, ela traz vários exemplos como o Espírito Santo atinge qualquer categoria da sociedade. E aí vem aqui trazendo alguns exemplos. Um dele, você encontra lá em Atos 16, no verso 34. Perdão. Atos 16, o verso 14. Ali relata que uma empresária judia, chamada Lídia, o Espírito Santo alcançou ela. Aí, se você vai mais para frente um pouquinho, no próprio capítulo 16, ali já mostra um carcereiro na cidade de Filipos, em que o Espírito Santo também alcançou ele. Se você vai mais para frente um pouquinho, já em Atos 17, aqui nos relata de uma pessoa que é culta. Ela participava do conselho de juízes na cidade de Atenas, em que quando Paulo esteve na cidade, ao Paulo pregar, essa pessoa aceitou a voz do Espírito Santo e ela foi transformada, né? E sim, e aí nós vemos outros exemplos. Eu quero também falar de Atos capítulo 18, do verso 8, de uma pessoa que era judeu, era uma pessoa da sinagoga, né? Era um ancião ou era um pastor, e o Espírito Santo alcançou ele também. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo ele pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer classe social. Ao você ler a Bíblia e você observar o panorama de toda a Bíblia, você percebe que em cada fase, em cada império, o Espírito Santo trabalhou na vida das pessoas. Você vê lá na história lá do José e de Moisés. O Espírito Santo usou essas pessoas para alcançar o coração de Faraó. Lá no reino da Síria, Deus usou Ezequias para alcançar Senaqueribe. Aí quando você vê lá para a história lá de Babilônia, quem Deus usou? Daniel e seus amigos, para alcançar o coração de Nabucodonosor. E aí você vê continuando lá no reinado Pérsia. Deus usa Daniel e Esté para alcançar Dario e Artaxerxes. Aí você vê para o Império Romano, o próprio Cristo veio para alcançar. E aí continua os discípulos e também Paulo, né? Paulo visitou o rei Agripa. E olha só o que o rei Agripa falou, olha, por pouquinho, só mais um pouquinho, quase eu transformava um cristão. Ou seja, o Espírito Santo trabalhou em todo o tempo, desde que nesse mundo houve gente para alcançar e buscar as pessoas. E ele trabalha, vamos dar ajuda, né? Nesse poder transformador, ele trabalha até hoje, né? Para derrubar as barreiras que há à nossa frente. A barreira de quê? Dos preconceitos, dos nossos maus hábitos que temos a cada dia. Nesse poder transformador, precisa agir em nós. Ele vem derrubar também a barreira dos maus costumes que temos, né? O Espírito Santo, ele quer agir em nós a cada dia, né? Só que talvez estamos buscando errado, né? Talvez estamos buscando nas nossas orações querer mais bens, querer saúde, talvez estamos querendo que nosso irmão se melhore. Então, nós estamos, em vez de pedir algo essencial, né? Que no caso é a presença do Espírito Santo, que com certeza vai dar capacitação geral para poder testemunhar e levar a mensagem. Né? Só fazer uma pontezinha de 1 minuto, Tafarel. 7, verso 7, quando você vê lá Jesus falou assim, olha, pedi e dá-se-vos-á. Aí tá, a gente lê o texto e pensa, tá, então para mim pedir casa, para mim pedir carro, né? Emprego, é importante? Sem dúvida, muito importante, sim. É para mim pedir dinheiro, sucesso, saúde, tudo isso é importante? Sim, é importante. Mas em algum momento, leia novamente o texto. Será que Jesus está falando isso para as pessoas, para nós? O que é que ele está falando lá para você pedir? O Espírito Santo. Pedir e dar-se buscar. Bater e abrir-se-lhe.
Então, se eu pedir o Espírito Santo para mudar a minha vida, ele vai trabalhar na minha vida. Ele vai mudar a minha vida. E quando a Bíblia mostra o exemplo de pessoas assim, que eram pessoas ímpias, e porque elas permitiram, o Espírito Santo mudou a vida delas. A história de próprio Paulo, né, de Saulo. Saulo, ele acreditava o que estava fazendo certo, mas tinha motivos errados. Isso pode acontecer. Eu posso acreditar que está sinceramente certo, mas fazendo tudo errado. Pode isso acontecer? Pode. E aí, quando Jesus vai ao encontro de Saulo, o que acontece? Ele, opa, os motivos aqui, eu estou perseguindo o rei do universo, E ele acreditava que estava trabalhando para Jesus. Olha o que acontece. E tem muitos irmãos assim. Às vezes você que me assiste aí, que nos assiste, você, até o ponto que você conhece, você acredita que aquilo que você está fazendo está correto. E às vezes pode acontecer que a Bíblia fala assim, filho, não é esse o caminho. E a Bíblia fala, andai por esse aqui. A porta, ela é estreita, esse o caminho. Exatamente. Olha só, tem uns ditados populares que eu não concordo, e tem um que fala sobre faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu acho totalmente errado, Cleilton. Sabe por quê? O cristão, ele estuda a palavra de Deus, mas ele não cumpre o que ele estuda. Então, ele está testemunhando de uma forma totalmente errada. Aí eu lhe pergunto, o meu amigo Adalto, será que você, particularmente, já tentou testemunhar a palavra de Deus através da Bíblia? Você já tentou testemunhar, mas não buscou o Espírito Santo antes de testemunhar? Não tem nem como, né, Tafarel? Primeiro ponto, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E o Espírito, ele é Espírito, já fala, né? Espírito, ele transforma, né? Então, se a gente não buscar o Espírito Santo para nos transformar esse corpo pecador, a gente nunca vai conseguir testemunhar e falar de Deus para as pessoas. Isso mesmo. Bruno, para a gente finalizar aqui, eu lhe faço essa pergunta. O Espírito Santo, quando nós vamos testemunhar a palavra de Deus para outras pessoas, de que forma o Espírito Santo faz esse esforço para que a gente possa cumprir essa missão, que é transmitir a palavra de Deus a outras? Muitos têm filhos, né, pais, e Deus de nós, a própria Ellen White coloca isso, mais do que nós queremos fazer bem aos nossos filhos. Imagina quando você não se esforça para fazer uma festa de aniversário para o seu filho, quando você não se esforça para dar o melhor material escolar para ele, para colocar na melhor faculdade. Imagina, Deus se esforça tanto para querer dar o Espírito Santo para nós, mas só que da mesma forma o seu filho está indo sempre na contramão, né? Você quer dar algo bom, aí seu filho, esse negócio de estudar é muito cansativo, muitos falam, né? Vamos pensar dessa maneira, vou deixar de jogar bola para estar estudando. Vou ter... Da mesma forma, somos nós indo à frente do Espírito Santo. Nós íamos para a direção contrária, meu filho, você tem que ir para cá, peça o Espírito Santo que tudo se resolve. E Deus, Ele quer tanto nos dar o Espírito Santo, e a gente nunca pede. A própria lição coloca, né, que Deus está tão disposto a nos dar o Espírito Santo, mais do que nós queremos dar algo ao nosso filho. Eu achei tão impactante na parte de sexta-feira, essa mensagem de Ellen White, né, que com certeza, se a gente buscar mesmo e ter o Espírito Santo, Deus, Ele vai agir, sem medo de a gente falar, né, pela nossa maneira de agir, no nosso trabalho, onde a gente estiver, né, não precisa nem a gente falar muito de como atender as pessoas, de como ser, né, no próximo dia a dia, o Evangelho vai ser mais fácil de ser pregado, né, porque quando você faz algo totalmente contra o cristianismo, quando você for levar a mensagem, a primeira coisa que ele vai apontar é o seu, mas você não faz isso? Mas tal fulano da sua igreja também não faz isso? Como assim você está pregando algo que alguém da sua igreja não faz, né? Então, a hipocrisia dentro da igreja, com certeza, atrapalha muito esse andamento do evangelho. Com certeza, o evangelho já teria sido pregado, né? Se a gente realmente buscasse viver os próprios cristãos. Porque quando a gente leva o evangelho, já acontece muito, né? A primeira coisa que as pessoas falam é usar alguém dentro da igreja que faz algo
de errado. E isso atrapalha muito o trabalho do Espírito Santo de levar a mensagem, né, de agir mesmo. Verdade. Graças a Deus, Cleilton, nós estamos vivendo em um país que nós temos a liberdade de expressão. E eu lhe pergunto, você já teve medo de transmitir a palavra de Deus, testemunhar? Porque hoje nós somos cristãos, particularmente somos em direção ao contrário, né? Estamos contramão do mundo. Você já teve esse medo? Já sim, já aconteceu. Aconteceu de chegar e, como às vezes você já ouviu essa frase, você não achou o chão. Aí já aconteceu. E isso, o que acontece, é natural de nós como seres humanos falhos. Faltar a coragem. Mas lá em Atos, capítulo 1, verso 8, lá Jesus fala assim, ó, e recebereis o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas na sua casa, no seu bairro, na sua cidade e aonde você for. O impressionante é porque, segundo alguns pesquisadores, eles afirmam que naquela época haviam aproximadamente 153 países. E ele cita que toda a época tinha sido alcançada, toda mesmo, todas as pessoas tinham sido alcançadas. E a pergunta é, aí eu fico pensando, ainda bem que não voltou, né? Porque aí eu nasci, né? Você também, né? Mas assim, podemos fazer o nosso trabalho aonde estivermos, basta querer. Última palavrinha, Adalto, para nós finalizar a lição. 3 pontos aqui muito importantes que eu aprendi nessa lição, Tafarel. O primeiro é, se você pedir o Espírito Santo, ele vai descer sobre você. Segundo ponto, se você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o amor de Deus, você vai pregar a mensagem. Quando você vai, o Espírito Santo vai com você. E o terceiro ponto, se você vai, o Espírito Santo ele já está mudando o coração da pessoa. Amém, né? Bruno? Meu amigo, busque mais essa capacitação do Espírito Santo que você estudou na lição dessa semana. Ela é essencial para que a pregação do Evangelho evolua. Você sem o Espírito Santo, talvez você quer usar as suas próprias forças, a sua própria ignorância, vamos falar assim, para levar o Evangelho, meus próprios atos, usar os meus recursos, mas não tem aquela pedra angular por trás ali que é o Espírito Santo agindo por trás de você. Então busque o poder transformador do Espírito Santo, que ele consegue quebrar as barreiras, de levar a mensagem, seja para uma autoridade que você tem medo de pregar, seja para alguém que você acha muito importante. Mas aquela pessoa jamais vai me ouvir, eu sou tão simples, né? Essa barreira de levar o Evangelho. Talvez temos esse preconceito mesmo, né? Achar que eu sou insuficiente para pregar para tal fulano, que ele é importante demais. E o Espírito Santo nos capacita, nos transforma e nos faz testemunhar da simples maneira que a gente nem imagina que está testemunhando. Clailton? Eu vou usar só um minuto, eu vou encurtar. Eu estava em Santarém, faz um bom tempo, e eu fui fazer umas visitas, e lá, ao chegar numa casa lá, num bairro lá, a pessoa me recebeu assim, sem nenhum problema, né? E foi chegando, vamos entrar, meu filho, vamos chegando. Era uma senhora, sozinha, eu estava comportando, eu apresentei o material, né? Se alguém bater na sua porta falando que é do projeto Vida e Saúde, aceite. O Espírito Santo quer dar uma mensagem para você. E essa senhora me impressionou falando algo que eu nunca esqueci. Ela falou bem assim, filho, eu sonhei nessa noite com você, com essa mochila, que você vinha orar por mim. Sabe, ganhou o meu dia. É isso que o Espírito Santo faz na vida, qual o Adalto mencionou. Ele capacita eu e você que buscamos, e ele prepara o coração daqueles que irão ouvir. Muito bem. Meu amigo, muito obrigado por estar conosco neste momento de compartilhar a lição. Clailton, obrigado. Adalto, Bruno, muito obrigado. E eu faço um convite para que você possa estudar a lição essa semana, que vai falar sobre possibilidade ilimitada. Então, estude,
para que sábado que vem nós possamos estar aqui juntos novamente para compartilhar. E eu levo esse versículo bíblico, Clailton, no livro de Apocalipse, no último livro, capítulo 22, no versículo 20, que fala: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Então, para a honra e para a glória de Deus, convido a vocês também para compartilhar essa live, para que outras pessoas possam escutar a palavra de Deus, para juntos anteceder mais ainda a volta de Cristo. Amém? Vamos, depois dessa bela lição, né, passada por esses jovens corajosos, inteligentes, né? Louvado seja o nome do Senhor, só jovem inteligente. Então, vamos cantar. Em tuas mãos. Queridos, enquanto você canta este louvor em tuas mãos, que verdadeiramente eu e você possamos colocar a nossa vida inteiramente nas mãos do nosso Jesus. E Ele, com certeza, querido, Ele quer derramar bênção sem medida na minha e na sua vida. Mas primeiro eu e você temos que permitir, amém? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu amor, Deus tens vou depor as mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Essa é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Amém. Feliz mencionar alguns pedidos de oração e dizer para você que ainda não fez o seu pedido, eleve ele de uma forma especial
ao nosso Deus Todo-Poderoso, que apesar de não ser mencionado aqui, o Senhor irá te ouvir. Nós sabemos que o nosso Deus ouve todas as nossas orações. Então, feliz sábado a cada um de vocês e fique conosco e que possamos juntos clamar ao nosso Deus. E de uma forma especial, muitos pedidos de oração pelo nosso pastor Oscar Ortiz, que se encontra hospitalizado, que possamos juntos, essa campanha corrente de oração, orar pela recuperação da saúde do nosso querido pastor, que muito em breve ele possa estar aqui, onde eu estou, falando para você, orando com você e levando a palavra de Deus aos nossos corações. Também queremos pedir ações pelos profissionais de saúde que estão à frente nessa campanha aí contra, né, essa doença invisível, mas que muitos estão se doando para que muitos possam viver. Também um pedido especial da dona Roseli, que está nos assistindo em Macapá. Bem-vinda, fica conosco. Pelo seu esposo Nelson Balieiro, que também não está muito bem de saúde. Também pedimos oração pelo seu filho Rodrigo Arão, que está recuperando também dessa Covid-19. Também eu peço oração pela minha mãe, né, que tem problema sério de saúde, dona Malva, ao meu pai Nelson Dias, que completou 90 anos e voltou a ser uma criança. Cada dia a gente percebe que a mente está mais esquecida. E eu peço oração por toda a minha família, né? Em especial a minha irmã Raquel, que está com um problema muito sério de coluna, que ela precisa se cuidar muito. E do nosso pequeno Anthony, de 3 anos, que irá passar por uma cirurgia. Ainda não sabemos a data, mas eu peço aqui à igreja que continue orando pelo pequeno Anthony, né? E também o Denis pede oração pela Sandra, pela recuperação da saúde dela. A Marilza pede pela sua saúde, por toda a sua família. E de uma forma especial eu quero pedir oração pelos enlutados. Nós perdemos muito dos nossos amigos, irmãos que descansaram no Senhor. E nós sabemos que muito em breve eles irão despertar para morar com Jesus eternamente. Isso conforta o nosso coração. Mas de uma forma especial nós vamos orar para que o Senhor conforte o coração dessas pessoas. Neste momento, eu quero ajoelhar para falar com Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas você que está nos assistindo, leve o seu pedido de oração ao Senhor. E se você sentir necessidade de ajoelhar para falar com Deus, me acompanhe neste momento de oração. Querido bondoso Deus, excelso Pai, bendito Deus, glorioso, Deus de bondade, de misericórdia. A Ti rendemos toda a graça, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reconhecendo que só o Senhor é Deus, digno de toda a honra. É a Ti, Senhor, que nós depositamos a nossa confiança, os nossos pedidos, na certeza de que o Senhor tem nos ouvido e que o Senhor irá ouvir o pedido contido no coração de cada pessoa que neste momento ora comigo, intercedendo, ó Deus, assim, pelas necessidades do coração de cada um dos Teus filhos. Elevamos aqui, ó Deus, vários pedidos. Não iremos citar, Senhor, todos, porque o Senhor já o conhece. Mas em especial, ó Deus, nós queremos Te pedir pela saúde dos Teus filhos, pelos profissionais de saúde que estão aí à frente, enfrentando essa doença. E Te clamamos, ó Deus, pela vida do pastor Oscar, pela recuperação da saúde dele, e que muito em breve, ó Deus, ele estará glorificando, testemunhando o milagre que o Senhor fará na vida dele e de muitos outros. Senhor, fica conosco neste sábado. Ajude-nos, ó Deus, a confiar plenamente no Teu poder, na Tua misericórdia e nas Tuas promessas. Acampe ao nosso redor
derrama sobre nós as tuas bênçãos e envia sobre nós o teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados por ações, palavras e atos. Nós já te agradecemos por todas as bênçãos alcançadas, confiando nos méritos de Cristo Jesus. Nós te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar os tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder?
Meu feliz sábado, um bom dia a todos que nos ouvem. Com certeza, né, esse é um dia especial. Quando você está aqui ouvindo, participando, louvando a Deus, coração, um desejo maior. Você esquece das coisas que te atribulam. Por isso que esse sábado é um dia especial. Te eleva, você se sente o seu espírito diferente. E com certeza foi esse propósito pelo qual Deus criou o sábado, para ser uma bênção na vida do ser humano. Foi mencionado nos pedidos de oração, a família pastoral, né? O pastor Oscar, de cada um. Talvez Deus usou essa doença do pastor para levá-lo a um lugar onde existem outros enfermos e sem esperança, talvez, né, desiludido dessa vida, e Deus possa usar o pastor Oscar nesse momento para alcançar corações que perderam a esperança. E Deus com certeza vai usá-lo. Também queremos estender o nosso abraço à sua esposa, né, que está no período final. E eu testemunha, né, ouvi o teu, como Deus cuidou de você ainda com uma vida, né, de uma epidemia. E relatado por você mesmo a respeito de como Deus cuidou quando você já era casada, né? Cuidou da sua saúde. E o texto que eu quero deixar para você, nós só vamos temer o futuro se esquecermos como Deus tem feito, né? Operado na nossa vida, no nosso passado. Então você tem várias evidências que Deus te ama e tem um propósito na sua vida. Que Deus possa conservá-la com vida e saúde para que você pense na nossa. Irmãos, o texto que nós escolhemos nessa manhã, melhor dizendo, vários textos, né, nós vamos relatar, São Mateus 24. Em especial, vamos falar do verso 24, 30. Quais são as semelhanças que existem dos tempos de Noé, o dilúvio, fé. Feche seus olhos. Querido bom Deus, Deus onipresente, Deus onipotente, alcance a cada coração que está assistindo essa live. Esperança, alegria, porque o Senhor cuida dos teus filhos, onde eles estiverem, em qual situação se encontram. Que o Senhor se faça presente, que o seu Santo Espírito possa falar ao nosso coração nesta manhã. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto acontece em um momento em que os discípulos queriam respostas. Os discípulos queriam que Jesus falasse, e Jesus no capítulo 24, 37, ele faz menção aos dias de Noé. Se você está com a sua Bíblia aberta, a minha Bíblia é a tradução atualizada. Talvez alguns sinônimos sejam diferentes da sua Bíblia que você está lendo, mas isso não vai mudar o contexto da nossa mensagem. São palavras sinônimas, né? Então Jesus disse assim, que a sua segunda vinda, ele se referiu que o mundo seria semelhante aos tempos de Noé. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, o povo também casava e dava-se em casamento, porém não sabiam o que estava por acontecer, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, de tantos os discípulos perguntarem, Jesus falou várias coisas que aconteceriam. E Jesus fez uma comparação nos dias que antecedem a volta de Jesus aos dias de Noé. Irmãos,
Vamos voltar lá para Gênesis para nós entendermos como aconteceu nos dias de Noé. Nós vamos entender o que está acontecendo nos nossos dias. A Bíblia menciona que após a queda de Adão e Eva, após eles terem sido expulsos do paraíso devido ao pecado, nasceram-lhe 2 filhos. O primeiro filho chamava Caim e o segundo filho era Abel. Abel era um homem diferente de Caim. E quando adulto, Deus pediu que eles oferecessem o sacrifício. Abel obedeceu o que Deus pediu, porém Caim não obedeceu. Pelo contrário, Caim, ao não obedecer, ele também se irou contra Abel, porque Abel havia sido agraciado pela sua obediência. Deus demonstrou que havia aceito o sacrifício de Abel. Caim se ira. E Deus adverte a Caim: Caim, cuidado, o mal está ao seu redor. Cabe a você dominar o seu sentimento de ódio, senão o mal vai ser concretizado. Porém, ele não deu ouvido para Deus, ele, pelo contrário, ele se ira contra Abel e acontece o primeiro homicídio. A Bíblia menciona que Caim vira as costas para Deus, sai do meio dos seus parentes, ele vive como um errante na terra. Porém, Deus, ao consolar Adão e Eva, deu-lhe também um outro filho que era semelhante a Abel. O nome desse menino era Sete. E os descendentes de Sete eram chamados na Bíblia como filhos de Deus. Os descendentes de Caim eram chamados na Bíblia como filhos dos homens. E essas duas nações distintas viveram separadas por um período de tempo. Porém, a Bíblia menciona no capítulo 6, eu quero que você nos acompanhe, né? No capítulo 6, menciona que os filhos de Deus, eles moravam em lugares diferentes, distantes, eram sempre nas montanhas, em lugares altos. Eles saíram para os vales e viram as filhas dos homens, que eram os descendentes de Caim. E eles acharam elas muito bonitas. Está escrito no capítulo 6. E eles resolveram tomar para si esposas. E os casamentos trouxeram essa união entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, que eram os descendentes de Sete e de Caim. Eles se uniram através do casamento. E no mesmo capítulo 6, diz que a maldade se proliferou entre os homens. Alguns querem acreditar que o homem ele não era dotado de inteligência. Nós vivemos na era digital, o homem é muito inteligente hoje, mas se tirar os aparelhos eletrônicos que você tem, será que você armazena as informações que você acha que tem? Quanto tempo você viveria bem sem os aparelhos eletrônicos? Você já parou para pensar? Os homens eram bem mais inteligentes do que nós. E eles viviam uma abundância de anos. As informações não se perdiam. Imagine Adão com 900 anos, ele vendo as suas gerações, ele poderia contar na íntegra como era o Éden, como era a presença de Deus, como eram os animais, as árvores, tudo que tinha no jardim, nos mínimos detalhes. A mente dele era uma mente muito poderosa, e os seus descendentes assim também. Nada se perdia. Se nós pensarmos o tanto de tempo que eles viviam e a sua capacidade intelectual, vocês vão perceber que os homens não eram pessoas como os evolucionistas querem pregar, primatas, né? Homens rústicos que viviam com pedaços de madeira, né? Não tinha inteligência para construir, viviam em cavernas. Mas se você pegar os relatos de Ellen White, uma escritora adventista, e ela tem vários, ela fala sobre educação, sobre saúde, e um dos livros dela, chamado História da Redenção, ela conta os detalhes, como eram os antediluvianos. E ali ela menciona de pessoas muito inteligentes. Existia a abundância de alimentos, a terra era muito fértil.
Existiam muitas joias, existiam muito ouro, tudo era em abundância. Ela menciona que as árvores eram tão duras e duradouras quanto a pedra. As construções não se desmanchavam com facilidade. Porém, os filhos dos homens, eles não reverenciavam a Deus, eles reverenciavam a si próprio. E com o casamento, a junção dos descendentes de Sete, houve uma decadência generalizada da raça humana. Eles haviam esquecido de Deus. Eles construíram altares, eles faziam seus próprios ídolos, eles adoravam, reverenciavam tudo que era obra das suas mãos. Não levava em conta o seu Criador. No capítulo 6 menciona que Deus, ele olhou para a raça humana e percebeu que não havia propósito da sua existência. A raça humana era má continuamente. E Deus disse assim que iria destruir a raça humana. Irmãos, qual a semelhança que existe? Ali fala assim, eles comiam, bebiam, casavam e davam assim casamento. Até que veio um dia em que o Senhor destruiu a terra, o dilúvio os alcançou. Comer é errado, gente? Não, Deus criou a sua boca, o seu estômago para um propósito. O casamento é errado? Não, foi Deus que fez o primeiro casamento, né? Adão, Eva, deixará o homem, pai e mãe, une a sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. Nós temos dois textos aqui. O primeiro deles fala a respeito Coríntios. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Hoje a alimentação, e também há muito tempo, a alimentação não era mais tida como algo para a sua sobrevivência, suprir as necessidades do nosso corpo. Mas o abuso da alimentação, através das glutonarias, quando a pessoa consome alimentos que não são benéficos para a sua saúde, há um comércio hoje em torno da alimentação. As pessoas usam inadequadamente os alimentos que Deus criou. Isso criaram-se bebidas, criaram alimentos que se tornaram um elemento que embota a mente do ser humano, fazendo com que ele não tenha uma mente lúcida para ter comunhão com Deus. Os alimentos que foram criados pelo ser humano através do alimento primário que Deus havia instituído, fez com que o ser humano hoje se tornasse cada vez mais promíscuo. O casamento, existe um texto em Hebreus que diz assim: bendito seja o leito sem mácula. Foi Deus que criou o casamento, as bênçãos do casamento. Quando Deus criou Adão, percebeu Adão que não tinha uma pessoa que lhe fosse idônea. Deus criou então Eva. O casamento é uma bênção na vida das pessoas. Porém, Hebreus, o apóstolo Paulo escreve: bendito o leito, o matrimônio, né, sem mácula, sem mancha. Eu não preciso mencionar muito, mas você deve conhecer algum amigo, algum parente, que com certeza ele não é feliz no seu casamento, porque ele não segue os conselhos que a Bíblia diz. Eles comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Vocês percebem que hoje também as pessoas usam erradamente a comida, a bebida. Eles não respeitam o matrimônio sagrado instituído por Deus. É muito semelhante aos dias que antecederam o dilúvio. Mas a história nos conta que Deus, antes de acontecer qualquer calamidade, qualquer intervenção, Deus avisa. E a Bíblia menciona que Deus escolheu um homem que era justo, e o nome desse homem era Noé. E disse: Noé, eu vou destruir a raça humana, porque a raça humana não tem mais um propósito. Cada vez
o sentimento do ser humano é má, continuamente má. Faça um grande barco, Noé. Mas, Senhor, um grande barco, curiosidade, irmãos, não havia chovido ainda. Já haviam se passado quase 2.000 anos de existência da raça humana. Aí você está nos ouvindo, você pode perguntar assim, qual a prova que você tem que o dilúvio aconteceu? Se você pegar a genealogia, que seria a idade de Adão, dos seus descendentes, foram somando com os seus filhos e netos, você vai chegar a uma data aproximada de 2.000 anos. Então a Terra não tem milhões e milhões de anos como os evolucionistas querem afirmar, porque se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia teve o cuidado de descrever a genealogia, as datas dos nascimentos, a idade que as pessoas faleciam, e isso levava uma informação muito preciosa em relação ao tempo. Então nós somamos a idade de Adão com a idade de Sete, né? O tanto que depois que Adão morreu, você vai perceber chegar a Noé. E é muito fácil, se você estudar dessa maneira, você vai ter uma data. Mas nós não iremos falar de datas hoje, nós queremos falar do acontecimento. Deus advertiu o povo através da pessoa de Noé. Não havia chovido, mas porém Deus pediu que ele fizesse um grande barco. E esse barco era bem imenso. Existem as descrições no livro de Gênesis. Você pode, hoje, sábado à tarde, pegar a tua Bíblia e ler, e você vai ver os tamanhos, as dimensões, os detalhes dessa construção que seria suficiente para salvar aqueles que crescem na promessa. Curiosidade, irmãos, no início da construção, existiam pessoas fiéis além de Noé. Porém, o tempo se passou, alguns deles descansaram no Senhor. Existia também grupos descendentes de Sete que até aceitaram no momento a mensagem de Noé. Porém, eles não continuaram firmes durante o período da construção do barco. E eles cederam também a multidão que estava ali zombando de Noé. Eles não queriam também serem ridicularizados e eles aderiram à multidão. Irmãos, um detalhe é a questão da multidão. Nem sempre a maioria tem razão. É triste falar para vocês, né? Às vezes a gente pensa assim, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Mas você que está na sua casa, se você abrir a Bíblia, e você vai ver que em toda a Bíblia não era a maioria que tinha razão. O próprio Jesus, lá em São Mateus, ele falou, irmãos, existem 2 caminhos, um é bem largo, fácil de andar, e as multidões andam por esse caminho. Porém, existe um caminho que é mais estreito, é difícil de caminhar nesse caminho. Porém, existe um grupo pequeno que anda por esse caminho. No tempo de Noé, apenas 8 pessoas se salvaram. Existia uma multidão, várias pessoas. E eu quero dizer para você, não siga a maioria. A maioria pode estar errada. Às vezes você fica pensando, será que os guardadores da lei de Deus é uma minoria, só eles têm razão? Mas eu vejo multidões indo para a igreja e seguindo outros caminhos diferentes do que está escrito na Bíblia. Será que eles estão errados? Saiba que em toda a história da Bíblia, a minoria estava do lado da verdade. Você quer um exemplo? O dilúvio foi um exemplo, claro, né? Na terra dos caldeus, apenas Abraão saiu. Olhe lá na Babilônia, quantos foram levados cativos? Milhares. Você vê apenas 4 pessoas se destacando na Babilônia, no exílio. Veja, irmãos, que sempre o remanescente é um grupo menor. Isso é evidente na Bíblia.
Não siga a maioria, não siga as multidões, porque elas podem estar erradas. Busque a verdade na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e elas vos libertará. Isso é uma garantia. A bússola segura é a Bíblia. Naquele momento, Deus adverte o povo através das mensagens de Noé. Noé era um homem rico, porque para fazer uma construção naquele tamanho, naquelas proporções, ele desprendeu de muito tempo, muito recurso. E Deus usou Noé para advertir aquele povo. Vários sermões foram pregados. Cada martelada que se batia naquelas tábuas, fixando os pregos, era um sermão. Posteriormente, os animais entraram na arca. Os animais que eram considerados irracionais, eles ouviram a voz de Deus. E o homem, que era um ser dotado de inteligência, ele preferiu rejeitar a voz de Deus. Pense, irmãos. Os animais irracionais, eles ouvem o seu Criador. Eles obedecem o seu Criador. Pela manhã você pode ouvir os pardais cantar, os pássaros louvando o seu Criador. Muitas vezes você não vê a obra-prima da criação, que é o ser humano, tirando tempo para louvar o seu Criador. Os animais nos ensinam muito. Os animais começam a entrar na arca, os casais, e ali há um período em que os homens olham, os homens se admiram, os homens olham e ficam curiosos. O que vai acontecer? Um monte de animais dentro de uma arca. E Noé faz o último apelo, olha e diz: o tempo está acabando. Aquilo que eu havia falado está próximo de se cumprir. Deus vai destruir a terra. Quando você vai lá para o livro de Pedro, segunda carta aos Pedro, lá diz assim, que nesse tempo há homens que zombam da palavra de Deus. Diz assim: onde está a tua promessa? Desde que nossos pais morreram, dormiram, tudo acontece do mesmo jeito. Vocês falam da volta de Jesus. Quando eu era pequeno, falava dessa volta de Jesus, porém nunca aconteceu. E eles vão zombar de você. Eles vão zombar dos crentes que falam que Jesus vai voltar. Isso não vai acontecer nunca. O ser humano morre, mas a terra fica. As gerações vão sendo substituídas. Essa história de volta de Jesus, isso não é real. Pedro já nos advertiu na carta segundo Pedro. Aparecerão homens zombando de você, dizendo que o que você acredita não vale a pena. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Há momentos na vida, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 74. Melhor, 73. Há momentos na vida que você às vezes pensa assim: vale a pena ser honesto? Vale a pena ser cristão? Vale a pena falar a verdade? Talvez eu esteja falando para alguém que chega cedo no seu trabalho, faz as suas atividades com honestidade, dá o seu melhor como um funcionário. E sabe quem foi promovido na semana passada? Foi aquele mau funcionário. Foi aquela pessoa que é desonesta, aquela pessoa que mente, que puxa o tapete dos outros. Agora você que é cristão, que procura ser honesto em tudo, que é pontual no seu trabalho, você ainda continua ganhando o mesmo salário. Você sabia que essa decepção também era a decepção de Asaf? Asaf é o autor do Salmo 73. Ele começa dizendo assim: quando eu vi todos que... porém, quando eu vi, no verso 2 e o 3, porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e mal, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem. Nem têm a aflição que os outros têm,
Por isso usa o orgulho como se fosse um colar e a violência como se fosse a sua capa. E ele vai descrevendo em todo o capítulo. O mal prospera. Quem está de carro novo é o cara que é desonesto. Eu não vejo ele trabalhar, todo dia eu estou trabalhando, e a pessoa ali está de carro novo, está com um bom emprego. Eu cuido da minha saúde, eu não como certos alimentos, e parece que a minha saúde não é tão boa quanto a dele. E ele todo dia ele está usando alimentos nocivos que eu conheço. No final de semana ele está nas mesas, se embriagando, e parece que ele tem mais alegria do que eu. Você já parou e perguntou dessa maneira? Senhor, está valendo a pena eu ser cristão? Eu sou cristão lá na escola, no meu trabalho, e eu nem amigos consigo. As pessoas passam, fingem que eu nem existo. Você já teve esse sentimento? Que parece que não vale a pena? Asaf teve esse sentimento. Parece que o mal cresce, o mal. Aí você dá, será que vale a pena continuar fazendo parte da minoria, andando pelo caminho estreito? Vale a pena? Vale sim. No verso 13 ele diz assim: parece que não adianta nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Irmãos, vale a pena. Jesus disse como foi nos dias de Noé. Você sabe quantos dias demorou para chover, irmãos? Noé entrou na arca, fechou a porta. O anjo fecha a porta, apesar da porta, uma mão sobrenatural fecha. A descrição é dessa maneira que está no livro de Gênesis, que você vai ler agora à tarde, depois do almoço. Você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o que está escrito em detalhes, para dizer assim, você não deve acreditar no que eu estou falando, você deve acreditar na Bíblia. De repente eu estou falando algo diferente do que está escrito na Bíblia. E eu te convoco a você fazer a prova dos 9, saber se eu estou falando o que está escrito na Bíblia ou não. Vá lá por você mesmo e busque essas verdades. Não acredite naquilo que eu estou falando sem antes comprovar. Lá o que ele disse? Que um anjo fechou a porta, a grande porta da arca. E passaram-se 7 dias. 7 dias. Imagina uma pessoa que estava ansioso esperar 7 dias. Você esperaria 7 dias sem questionar? Será que a informação que eu recebi de Deus foram 7 dias bem longos? O primeiro dia nada mudou. O segundo dia, os filhos de Noé olhavam para Noé e pensavam assim: pai, vai chover quando? Senhor, os filhos, realmente vai acontecer o que Deus falou? E passaram-se o segundo, passaram-se o terceiro. Imagina a multidão chegando e diz assim: ei, Noé, como é que está aí? Aqui fora a água está tão fresquinha, aí dentro deve estar um cheiro horrível, né? De vários animais. Deve estar muito forte esse cheiro aí dentro, né? Aqui está o ar puro. Noé, você pirou. Imagine quantas palavras foram mencionadas para Noé. Quantos insultos para sua família. Mas Noé permaneceu fiel. Você talvez seja uma dessas pessoas que foi ridicularizada. Olha lá o crentinho, né? Ele quer ser crente agora. Ele não bebe isso, ele não come isso. Quantas vezes você foi ridicularizado na escola, no seu trabalho? As pessoas te chamam de crentinho. Falar que você está doido, quem lê a Bíblia fica pirado, não é assim? Tem pessoas que falam isso. Se você ficar lendo a Bíblia, você vai enlouquecer. Saiba, irmãos, que Noé passou pelas dificuldades, provações. Mas no final do 7º dia, as nuvens escuras alcançaram a terra. Eram intensas as nuvens. O povo ficou amedrontado. Se você quer detalhes, você leia a História da Redenção, um livro da autora Ellen White. Muito bom esse livro. A Bíblia menciona como foi a catástrofe, e ela dá alguns detalhes que, agrupados a essas informações, nos traz um vislumbre maior do que aconteceu.
a terra começou a ficar diferente. As chuvas começaram a cair sobre a terra com tanta intensidade. As fontes, porque nós sabemos que debaixo da terra tem os lençóis freáticos, as fontes do abismo arremessavam de tal intensidade que pedras eram arremessadas a alturas. Trovões, relâmpagos caíam sobre as construções que antes era o orgulho daquele povo. Aquelas casas luxuosas, os seus lugares de adoração dos ídolos, os altares eram destruídos. E eles começaram a ficar apavorados. Alguns começaram a se amarrar em árvores, porque sabiam que as árvores iam resistir ao vento, ao ímpeto daquela tempestade. Porém, não adiantou, que todas as árvores foram arrancadas pela raiz. Alguns bateram na porta: Noé, por favor, abre essa porta. Pelo menos nossos filhos, tenha piedade. Obrigado, Aldo. Pelo menos nossos filhos. E a gente percebe o clamor. Imagine a turbulência da água. E eles começaram a bater na porta. Alguns até se apegaram à arca. Mas a força da água era imensa. Ellen White descreve em seu livro que alguns pais amarraram os filhos em animais, porque sabiam que os animais têm o instinto de lutar pela sobrevivência. E eles começaram a ir por lugares mais altos. Mas a enchente foi subindo, o vento era impetuoso, a água crescia com uma certa velocidade imensa. E animais e seres humanos disputavam os lugares altos, até que todos eles foram sucumbidos na imensidão do mar, da água. O próprio Satanás temeu pela sua vida, porque todos os elementos da natureza foram sacudidos pelo poder de Deus. Antes, os homens zombadores que diziam: Noé, você é louco, Noé, você está pirado, você está muito velho. Agora eles clamavam: tenha piedade de mim. E Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim também será quando a vinda do Filho do Homem. Aparentemente a vida vai seguir o seu curso normal. E você vai ver uma minoria procurando fazer a vontade de Deus, caindo, levantando, como é natural do ser humano. Porém, a Bíblia descreve lá no livro de Apocalipse 14, verso 14, que quando acontecer as pragas finais, só restar a última grande praga, vai aparecer no meio da escuridão do céu uma nuvem. Pode abrir sua Bíblia no 14:14, lá diz que uma nuvem branca, pequena, do tamanho da mão do homem, vai aparecer. E aqueles que estudam a palavra de Deus vão saber que é o sinal da volta de Filho de Deus. Uma pequena mão, e essa mão vai crescendo, e eles vão perceber que não é uma nuvem, mas sim um aglomerado de anjos que vão se aproximando da terra. E esse ser celestial vai vir cumprir aquilo que ele prometeu. Vai vir buscar os fiéis, aqueles que foram ridicularizados, aqueles que foram muitas vezes injustiçados por ser crente, por acreditar na promessa de Deus. Saiba que muitas vezes você pode olhar para o mal e achar assim: Senhor, não vale a pena ser fiel. Vale sim, irmão, ser fiel. Porque a história desse mundo ainda não acabou. Certo menino que gostava muito de ler histórias de quadrinho, ele tinha um herói dele predileto, né, da escola de quadrinho. Hoje em dia eu não sei se os meninos leem mais escola de quadrinho, acho que assistem mais vídeo, né? Mas ele se identificava com o super-herói. E ele gostava muito. E ele ganhou algumas histórias de quadrinho. Ele começou a ler as histórias de quadrinho. Como todo o enredo da história de quadrinho, o super-herói, no início da história, ele sempre se dá mal.
Não é assim? O vilão, ele se sobressai, o vilão prende o herói, coloca ele em circunstâncias desfavoráveis. Aí o menino que gostava muito desse super-herói disse assim: eu não vou ler mais essa história. O meu herói das revistinhas de quadrinhos, ele só está se dando mal. Aí ele teve uma brilhante ideia, ele disse assim: eu vou ver o que acontece lá no final. E ele passou algumas páginas da sua história de quadrinho e foi lá para o final. E lá no final, o herói vencia, o herói dava a volta por cima. Aí ele voltou bem otimista e continuou lendo lá no início. E quando o vilão estava se dando bem, quando o vilão estava maltratando o herói, ele diz assim: você não sabe o que espera lá atrás, né? No final. Eu sei o que vai acontecer com você depois. Parece uma história ingênua, mas retrata muito o que acontecerá com o desfecho do mal. Hoje o mal olha e diz assim: o mal prospera, não é assim? Parece que não existe justiça no Brasil, nem no mundo. Quem é desonesto não pode nem ser chamado de ladrão. Você pode ser processado se você falar mal de alguém que fez coisa errada. Parece que o mal está na moda hoje. Você não pode abrir a sua boca e falar contra as pessoas que estão fazendo coisas erradas. É mais fácil você ir para a cadeia por falar coisas contra o mal do que o próprio pessoa que faz o mal ir para a cadeia. Não parece uma inversão de valores? Mas você que tem a Bíblia, você sabe o que vai acontecer com o mal. Como aquele menino, você pode dar um salto na sua história e se apegar às promessas da volta de Jesus. Quando você estiver no leito de dor, quando você estiver desempregado, quando você passar por tribulações, provas, você leia Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que diz que irou o dragão, Satanás, e foi destruir, ou tentar destruir, o descendente da mulher, o remanescente, o fiel. Ele foi tentar, porque ele não está com raiva daqueles que são seus. Você acha que o diabo está com raiva das pessoas que fazem a sua vontade? Não, já são dele. Ele está com raiva de você, que procura ler a Bíblia. Ele está com raiva de você, que procura orar, que procura testemunhar. Isso sim, ele está irado com você. O que guarda os mandamentos de Deus, ele está irado. Apocalipse fala isso no capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão e foi pelejar contra a mulher e os seus descendentes. O remanescente, que guarda os mandamentos de Deus. O dragão está irado com você. Dê glória a Deus, porque se o dragão está irado com você, você é um inimigo do dragão, de Satanás. Se você é inimigo de Satanás, você é amigo de quem? Você é amigo de Deus. Porque se Satanás gosta de você, não acontece nenhuma tragédia com você, Satanás não te persegue, Satanás não coloca tribulação na sua vida, saiba, porque ele não está preocupado com você. Clame a Deus e diga: Senhor, a minha vida está muito boa. O que está acontecendo? Será que eu estou sendo abençoado mais do que os outros? Ou porque eu estou do lado errado? Eu estou andando no caminho largo? O cristão é para andar no caminho estreito. Não é assim que a Bíblia diz? O cristão é para andar no caminho estreito. E o caminho estreito, gente, você já andou em algum transporte apertado? Em ônibus, num pau de arara, no metrô. O negócio apertado é ruim, né? Você começa a adormecer as pernas, começa a incomodar, a coluna começa a doer. O negócio apertado sempre traz sofrimento. E saiba que o cristão é convidado a andar pelo caminho apertado da vida. O caminho das privações, o caminho da renúncia. Porque esse é o caminho que purifica o ser humano, faz com que ele se torne mais dependente de Cristo e menos dependente dele. O ouro tem que ser passado pelo fogo para ser purificado. As provações servem na nossa vida para dizer
de que lado nós estamos, de quem nós dependemos. É isso que serve as provações. De tornar o ser humano ainda melhor, mais dependente de Cristo. A Bíblia menciona aqui, Apocalipse 7, 1:7, que Jesus vai aparecer no céu. E todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Você pode anotar. Você tem um exercício para tarde aí, tá? Você que está nos ouvindo. Eu não dá tempo de eu ler todos os textos, mas eu estou mencionando. Você vai anotando. Apocalipse 1:7. Eis que vem nas nuvens do céu e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Talvez eu esteja falando para alguém que um amigo disse que vai existir arrebatamento secreto. O motorista de um ônibus está indo, e ele é um servo de Deus fiel. Daqui a pouco esse motorista desaparece e o ônibus fica desgovernado. Piloto de um avião, alguém, as pessoas vão sumindo e desaparecendo entre nós. Saiba, meu amigo, por isso até hoje, saiba que a Bíblia não ensina dessa maneira. A Bíblia menciona que o Senhor vai aparecer nas nuvens do céu. Todo olho verá, até mesmo os que se transpassaram. Lá, o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim: quando Jesus voltar, todas as sepulturas serão abertas. Os mortos ressuscitarão. Isso vai ser secreto? Cemitério, rachando sepultura, os que morreram afogados, vindo nas praias. Isso não vai ser secreto. 14:14 de Apocalipse diz que a nuvem vai chegando de anjos. Um grande terremoto vai acontecer que vai rachar o continente. Isso não vai ser secreto, irmãos. Imagine o continente rachando. Hoje existem as divisões de água, né? Esse grande terremoto que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus vai dividir os continentes. Não vai ser secreto. As trombetas, imagina as trombetas de Deus tocando e os anjos vindo buscar os salvos e fazendo o arrebatamento visível. Vai ter um arrebatamento, mas vai ser um arrebatamento visível. A Bíblia menciona no arrebatamento visível. Nada de secreto. Porque um terremoto de tamanha magnitude que vai destruir o continente não é secreto. A volta de Jesus com todos os anjos do céu tocando não vai ser secreto. O ímpio, em Malaquias 3, verso 1, diz que o ímpio será destruído, não restará raiz e nem ramos. O mal será destruído. A morte será destruída. Isso não vai ser secreto. E Jesus vai transformar aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Vai ressuscitar os mortos. Isso não vai ser secreto. Isso vai ser a coisa mais espetacular que já aconteceu. A volta de Jesus. Se eu estou falando para alguém que perdeu a esperança, que não mais acredita nas promessas, que acha que está demorando demais, saiba que Jesus ainda não chegou ao final. E aquele mesmo que prometeu para Noé que um dia destruiria o mundo com água, e Noé se apegou a essas promessas, segurou e fez com que ele salvasse a sua família, salvasse a si próprio. Esse mesmo Deus prometeu para mim e para você que ele vai voltar. Se apegue a essas promessas, salve a sua família, salve os seus amigos, salve aquelas pessoas que você ama. Leve essa mensagem, diga que Jesus vai voltar e o mal ele vai ser exterminado, não se levantará uma segunda vez. Creia nisso, porque a única coisa que tem sentido na nossa vida de cristão é acreditar nas promessas de Jesus. Nada mais faz sentido.
Paulo disse: se nós não acreditarmos nisso, nós seremos os mais infelizes. Creia nisso e enche seu coração de alegria, porque a única coisa que nós devemos nos apegar são as promessas de Jesus. Que você está no outro lado nos ouvindo, creia nessas promessas, porque elas são fiéis e verdadeiras. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Enche o seu coração de alegria, traga esperança, faça com que você volte a estudar a Bíblia, tê-la como guia, porque esse é o guia seguro. Essa Bíblia, o Espírito Santo vai te conduzir pelo caminho estreito e você vai sentir a alegria de andar no caminho, porque você sabe o final da história. Você sabe que no final do caminho estreito a vida é eterna. Infelizmente você também sabe que no final do caminho largo a morte, a destruição. Quando Satanás for destruído, todos que acreditarem em Satanás serão destruídos. Não acredite em Satanás, mesmo que ele ofereça para você vantagens, riqueza, prosperidade. Ele quer só te enganar. É o que ele sempre fez em toda a história da raça humana. Engana e depois nossa esperança. Tira de nós tudo que nós acreditamos. Ele dá para um jovem, às vezes, a alegria de uma noite, mas tira dele a felicidade de uma vida. Ele é cruel, ele não te ama. Jesus sim ama. Jesus já provou isso várias vezes. Por isso, nessa manhã, eu quero falar com você que está nos ouvindo. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te salvar. E Ele ainda não voltou porque espera a sua decisão. Decida hoje, não deixe para amanhã. Senhor, eu estou com medo de entregar meu coração a você. Eu não sei o que vai acontecer, mas entregue, dê esse passo de fé. Porque Jesus, Ele vai segurar em tuas mãos e vai te fazer caminhar seguro pelo caminho que conduz à eternidade. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus. Você que está em casa, fique em pé ou se ajoelhe como você desejar. E nós vamos agradecer a Deus por um momento de oportunidade que temos. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por ter falado a nós através da Tua palavra. Querido, obrigado, Senhor Deus, por ter enchido nosso coração de esperança. Muitas vezes existem dificuldades que fazem com que nossos olhos se enchem de lágrimas e não conseguimos ver o final da jornada. Mas, por favor, Senhor, limpa os nossos olhos, tire, Senhor, toda ilusão, para que possamos ver com clareza o final da jornada desse mundo e possamos nos apegar às promessas maravilhosas da volta de Jesus. Sabemos que um dia esse mundo terá fim e tudo que mal existe também se acabará com ele. Sabemos que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte não vai existir. Sabemos que isso vai acontecer, porque não foi um homem que falou, mas foi o próprio Deus que cumpre todas as coisas que promete. Por isso nós nos apegamos à Tua palavra e que ela possa ser, Senhor, nosso guia constantemente. Abençoa os que estão enfermos, sem esperança, que o Senhor enche o seu coração nessa manhã de esperança. São bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.